Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, tudo bem? Olha só, agora a gente vai passar para esses conceitos fundamentais de genética 2. O que eu vou fazer agora nessa aula? Eu vou organizar melhor o que foi falado nas aulas anteriores, justamente porque a intenção anterior era discutir alguns assuntos e expor de uma maneira que estimule em você a geração de dúvidas. Estimule aquele aluno que não sabe aquele assunto, que ainda tem dificuldade no assunto, nessa hora ele vai falar, eu não entendi. Então eu preciso de uma explicação melhor. Então é assim que eu consigo enxergar melhor o que vocês precisam e assim a gente tem um ensino mais personalizado do que algo muito mais genérico e sem um aprofundamento adequado onde precisa ser aprofundado. Então vamos lá. Olha só, a gente entende que a genética é a área da biologia que estuda hereditariedade, ou seja, tudo que está ligado à transmissão das características de pais para filhos. Isso pode acontecer com plantas, pode acontecer com vermes, acontecer com qualquer ser vivo, até inclusive com bactérias, né? E aqui tem um mapinha conceitual que você pode usar ele para consultar. Tá? Você não precisa, né, copiar isso aqui no seu caderno, você pode até tirar um print aí, imprimir, se você quiser, só para você consultar algumas vezes. Até inclusive, como eu vou liberar esses slides para vocês, vocês conseguem utilizar aí sempre que precisar, tá bom? São conceitos que a gente vai usar com frequência. Só peço atenção aqui para esse conceito de dominância, de codominância, que a gente vai falar ele um pouquinho mais para frente, não vai ser nessa aula ainda, mas não se preocupe que já já a gente fala disso e é um assunto que vai ser esclarecido com tranquilidade. Vamos lá, vamos então desenvolver isso que foi falado e hoje a gente vai falar de heredograma. E aí eu vou finalizar essa aula hoje resolvendo exercício com você, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, a gente entende que quando a gente usa o termo caráter, a gente está falando de um determinado aspecto de um ser vivo. Ou seja, a cor de uma flor, a altura de uma planta, a sua altura, a sua cor do cabelo. Perceba que eu estou falando caráter. Eu não estou falando especificamente qual a característica específica desse caráter. Por exemplo, se eu estou falando o aspecto do seu cabelo, a cor do seu cabelo, eu não estou falando se é castanho ou se é loiro. Eu estou falando cor. Então, quando a gente analisa um caráter, a gente está analisando aquela característica que aquele ser vivo tem e que está presente nos genes, que são determinadas pelos genes. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a cor do cabelo é determinada por esse gene aqui, eu estou me referindo a um caráter. Agora, qual é a cor do cabelo? Quando a gente entrar nisso, a gente já está falando especificamente do fenótipo, que eu vou comentar mais para frente. Então, você entende com isso que nós temos diversos caráteres, ou caracteres, e esses caracteres, ou esses caracteres, eles determinam quem nós somos. Então, por isso que a gente fala que o nosso código genético ele pode ser comparado a um código de barra de um produto. Porque é essa sequência de barrinhas aqui, de tamanhos, espessuras diferentes, que vão determinar para um leitor de código de barra qual é o produto em questão lá no supermercado. Ou seja, você também tem esses seus genes, você também tem genes que estão bem desenvolvidos ou eles se expressam mais facilmente, enquanto você tem outros genes que eles têm menor expressão, por exemplo. Então, se você pega todos os seus genes que estão presentes em todos os seus cromossomos, é como se a gente tivesse o seu código de barra, que é único, que é a sua impressão digital. Só você tem esse conjunto de genes nessa frequência e na maneira como eles estão funcionando. É só você que tem isso. Então, o termo locus a gente vai usar para se referir ao local em que o gene ocupa no cromossomo. Então, como você pode ver aqui nesse exemplo anterior, ó, perceba que tem um gene aqui na pontinha do cromossomo, tem outro gene que está nessa parte de baixo. Então, todos esses genes eles estão ocupando locus diferentes. Mas quando nós nos referimos a genes alelos, os genes alelos vão ocupar o mesmo locus gênico, ou seja, a mesma região de dos cromossomos homólogos. Então perceba que aqui ó, eles estão pintados com cor diferente. Então isso aqui você já entende que esses genes não são iguaizinhos. Mas como eles estão na mesma região, eles estão relacionados a um mesmo caráter. Ou seja,
Significa que esses genes que estão nessa mesma altura, eles vão determinar, por exemplo, a cor do olho. Eles vão determinar, por exemplo, a coloração de uma flor. Então, mas como eles são diferentes, a gente já entende que esse organismo é heterozigoto. Então a gente representaria aí por letras diferentes. Posso usar, por exemplo, letra V maiúscula e letra V minúscula para representar essa diferença. E por que eu vou usar a mesma letra? Porque a gente está falando do mesmo locus gênico. Ou seja, a gente está falando do mesmo caráter. Tá bom? Então, o que a gente entende por cromossomos homólogos? Mais uma vez, né, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que eles têm o mesmo tamanho e os centrômeros estão localizados na mesma posição. E é assim que se organiza um cariograma como esse. O cariograma nada mais é do que a organização dos cromossomos, só que como os cromossomos eles podem ter o centrômero no meio deles, quase lá no meio, quase na pontinha e muito na pontinha, a gente vê que é possível organizar esses cromossomos de acordo com essa posição dos centrômeros e da altura, ou melhor dizendo, do tamanho que eles apresentam. Então assim é organizado isso. E qual a importância disso? Sabendo qual é o tamanho do cromossomo 20, por exemplo, do par de cromossomo 20, sabendo onde se localiza o centrômero, a gente consegue entender, ao fazer o cariótipo de um indivíduo, a gente consegue entender se esse indivíduo apresenta alguma anomalia cromossômica ou não. Tá? Então é para isso que a gente utiliza o cariograma e é para isso que a gente tem que entender também que os cromossomos eles têm tamanhos específicos, justamente porque uma alteração nesse tamanho ou na posição do centrômero, que vai fugir do normal, vai levar a alguma anomalia cromossômica. Tá? Então os cromossomos homólogos apresentam os mesmos genes nos mesmos locus gênicos, obviamente. O que a gente entende então por genótipo? Então o genótipo está aqui, ó, é o patrimônio genético do indivíduo. Então a gente entende que o genótipo são essas letrinhas aqui, ó. Ou seja, são os genes que estão localizados em cromossomos homólogos e que estão no mesmo locus gênico. Então a gente vai falar que esse indivíduo, se a gente está falando, por exemplo, para a cor do cabelo, a gente vai falar que se esse indivíduo for homozigoto, ele pode ser azinho. Então a gente fala que o genótipo dele é azinho. Então quais são os genótipos que nós temos aqui? Nós temos o genótipo azão, o genótipo azinho e o genótipo azinho. E o fenótipo aqui em cima? A gente tem o fenótipo flor lilás e genótipo flor branca. Perceba que é a característica que aparece nesse indivíduo é o que determina, é o que a gente chama de fenótipo. Agora, quem determina o fenótipo é o genótipo. E você vai ver que, na verdade, com a ajuda do ambiente também, o fenótipo ele pode sofrer alteração, mas a gente vai falar disso. Então, nem sempre o fenótipo ele é visível. Por exemplo, você não consegue ver o seu tipo sanguíneo. Né? Então, é uma característica que está presente em você, o seu tipo sanguíneo, e você tem esse seu tipo sanguíneo justamente porque você tem um determinado tipo de genótipo. Tá bom? Bom, o que seria então o indivíduo homozigoto? São aqueles indivíduos que apresentam os mesmos tipos de genes. Ó. Perceba que a cor e as letras elas são correspondentes. Ó. Então aqui tem uma cor vermelha, ou seja, é um determinado gene que tem uma característica. Aqui também, esse gene tem a mesma característica. Então, como eles estão no mesmo locus gênico, ou seja, na mesma altura, a gente vai representar pela mesma letra. E como eles são idênticos, eles vão determinar o mesmo caráter e o mesmo fenótipo, a gente vai representar pelas letras Azão e Azão. Um organismo heterozigoto, ele vai apresentar, então, ele vai ser, logicamente, a gente sempre vai falar do mesmo locus gênico, portanto a mesma letra, só que como os genes apresentam, os alelos, eles apresentam pequenas diferenças, a gente vai utilizar, né, o termo A maiúsculo, né, a letra A maiúscula e a letra A minúsculo para representar essa diferença na maneira como esse gene se expressa em você e na maneira como esse gene se expressa em você. Tá? Além disso, quando um organismo é homozigoto, ele pode ser homozigoto recessivo.
tá? Portanto, mesma coisa, estamos falando do mesmo locus gênico, portanto, a mesma característica e, portanto, a gente tem que usar a mesma letra. E por esse motivo, a gente vai usar a letra A minúsculo com A minúsculo para entender que esse organismo é um homozigoto recessivo, enquanto esse aqui é um homozigoto dominante. E um organismo, como eu falei aqui, heterozigoto, né, ele possui um gene diferente do outro em determinado locus. E o que a gente entende então por gene dominante e gene recessivo? O gene dominante ele sempre vai manifestar o mesmo fenótipo, não importa se ele tiver em homozigose, perceba que tem A maiúsculo aqui, ou em heterozigose, ou seja, um A maiúsculo aqui. Eu vou fazer uma comparaçãozinha aí com uma família, por exemplo, né? Imagina que você tem um pai e uma mãe, não, vou escrever aqui pai e mãe, e esse pai ele quer fazer uma viagem e ele escolhe ir para o Nordeste, numa viagem. E a mãe resolve fazer uma viagem, só que ela quer ir para o Sul. E a filha vai lá e pergunta, onde que a gente vai? O pai fala, eu quero ir para o Nordeste. A mãe fala, eu quero ir para o Sul. E aí depois, ninguém fala nada, de repente as pessoas começam a ver a foto dessa família. Essa família de repente está no Sul. Então quem que venceu? Quem que ganhou essa discussão de onde que seria a viagem? Foi a mãe. Então, o que acontece? A gente poderia representar, então, a viagem, por exemplo, como se fosse o genes, como se fosse o fenótipo. Então, o que a gente vai entender disso? Que, como a mãe ganhou, a gente vai usar, tipo, sei lá, eu vou usar M, vou usar a letra M maiúsculo, que corresponde àquele que venceu aquela decisão. E o M minúsculo para aquele que perdeu aquela decisão. Entendeu? Agora, por que eu usei a mesma letra? Porque eu estou falando da viagem, então não importa para onde ela seja. Então é como se eu estivesse falando de um locus gênico que vai determinar um caráter específico, que vai se referir a um caráter específico. Entende? Agora, vamos imaginar que a gente tem o irmão desse pai, ou um irmão gêmeo dele, ou uma outra pessoa que também quer a mesma coisa que esse pai. Os dois querem ir para o Nordeste. Então não vai haver discussão. E se a mãe, por exemplo, ela quer ir pro Sul e uma tia também quer ir pro Sul, quem que venceu essa disputa? Ninguém vence. Então quando os dois querem ir para os mesmos lugares, não importa. A viagem, não existe uma discussão em relação a isso. A mesma coisa a gente fala então em relação ao gene. Olha só o que acontece aqui. Um organismo que é homozigoto dominante, vamos supor que seja para a quantidade de pigmentos que estão presentes numa determinada folha. Quem tem um único alelo dominante, representado pelo azão, consegue produzir uma grande quantidade de pigmento, como esse aqui que eu fiz aqui. Então, esse organismo aqui, que é azão, ó, que é o pai, por exemplo, ele tem genes que produzem uma grande quantidade de pigmento. E a mãe, ela também tem esses mesmos genes que produzem essas mesmas quantidades de pigmento. Portanto, o que vai acontecer? Quando eles gerarem seus gametas, os seus gametas futuramente vão se encontrar, independente de quais gametas se encontrem, quais tipos de gametas que podem se encontrar com quais tipos de óvulos podem se encontrar com quais tipos de espermatozoides. De qualquer maneira, sempre vai haver o encontro de um azão com outro azão. Então não vai haver disputa, não vai haver discussão. Todos os organismos vão apresentar as mesmas características sempre. Então, quando a gente fala que um organismo ele é homozigoto, as características que tanto do pai e da mãe, né, quando eles são homozigotos, os filhos, todos eles vão nascer homozigotos, ó. Todos eles vão ser igual ao pai ou igual à mãe, porque eles têm as mesmas características. Agora, no caso de ser recessivo, qual que vai ser a diferença? Todos vão ser azinho, ó. Todos os filhos aqui vão ser azinho, azinho. Mas o que eles vão apresentar de diferença? O fenótipo. Então, ao invés de produzir essa grande quantidade de pigmento que está aqui, quem tem azinho vai produzir uma quantidade menor de pigmentos, ó.
Por exemplo, estou falando da cor de uma folha, o pigmento de uma folha, né? Então, essa mãe aqui, essa planta, ela tem poucos pigmentos e o pai, por exemplo, também tem poucos pigmentos. Então, eles vão produzir gametas apenas com poucos pigmentos. E é isso que vai gerar toda essa característica aqui, todo esse fenótipo de pouco pigmento, como está mostrado aqui e aqui. E essas letrinhas vão ser o genótipo, então, desses filhos. Agora, o que a gente vai entender quando a gente fala de organismo heterozigoto? A gente vai entender que tem um alelo vai ser dominante e um alelo vai ser recessivo. E o que significa isso? Que esse único indivíduo aqui, por ter apenas um único alelo dominante, ele já vai produzir essa mesma quantidade de pigmentos, ó. Esse indivíduo, ele tem toda essa quantidade de pigmento, mesmo tendo um alelo recessivo. A gente pode fazer uma comparação. O que acontece se você misturar, por exemplo, um balde de tinta azul com um balde de tinta amarelo? O que vai acontecer? Quando você mistura um no outro, que cor que fica? Fica verde. Então não fica nem a característica de um e nem a característica do outro. Então essa mistura do alelo dominante com o alelo recessivo seria mais ou menos se eu misturasse um balde de tinta azul com um balde de tinta amarelo. E no final, depois da mistura, eu vejo que toda a tinta fica, mesmo assim, fica azul, em vez de ficar um pouquinho de cada. Então a gente entende que o azul domina o amarelo. Então, em relação aos genes, é isso que vai acontecer. Então, quando a presença de um único alelo dominante, ele já permite a produção de tanto pigmento, por exemplo, que tendo um ou tendo dois, o organismo vai apresentar de qualquer maneira essa grande quantidade de pigmentos. E agora, a mãe, a mesma coisa, ó. Ela também tem dois alelos diferentes, um dominante e um recessivo. Então vai acontecer a mesma coisa, ó. Ela também vai produzir uma grande quantidade. E seus filhos? Aí que tá. Como eles são heterozigotos, esses organismos, ó, eles podem produzir alelos dominantes e alelos recessivos. E aí vem a pergunta: qual desses gametas que eles vão produzir que vai fecundar qual vai ser fecundado, né? Ou seja, qual óvulo vai ser fecundado por qual espermatozoide? Esse vai ser fecundado por esse vai ser fecundado por esse? Então, a gente não sabe, mas existem todas as possibilidades. Então, se esse espermatozoide for fecundado por esse óvulo, vai gerar azão-azão. Se esse espermatozoide for fecundar esse óvulo, vai gerar azão-azinho. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, azão-azinho. E se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, vai dar azinho-azinho. Então perceba que a gente tem 1, 2, 3 indivíduos que vão nascer com bastante pigmento. Porque a presença de um único alelo dominante já é suficiente para produzir bastante desses pigmentos. Enquanto que um único filho aqui vai produzir uma pequena quantidade de pigmento, simplesmente pela ausência do alelo dominante. Então, como está escrito aqui em cima, ó, alelo recessivo só se manifesta fenotipicamente o caráter em homozigose, ou seja, ele tem que ter os dois alelos iguais, enquanto que para o heterozigoto ele não precisa ter os dois iguais, ó, como esse caso aqui. Ele tem um diferente do outro e mesmo assim ele produziu essa mesma quantidade de pigmento que esse aqui, que é homozigoto, ó, produziu da mesma maneira. Então, ó, o que a gente entende? A hereditariedade, ó, ela é responsável pela formação do genótipo. Ou seja, você vai herdar os alelos, azão, azinho, sei lá, o bezão, bezinho, cezão, cezinho, dezão, dezão. Ou seja, cada um desses alelos que eu coloquei aqui, eles se referem a diferentes regiões dos cromossomos. Por exemplo, se eu me refiro a azão, azinho, eu posso estar me referindo a esse locus aqui de cima. Bezão, bezinho, a esse outro locus aqui. Aí, como a gente tem vários cromossomos, eu vou lá no cromossomo, sei lá, 18, por exemplo, e vejo que tem um determinado gene que eu vou chamar, um alelo que eu vou chamar de dezão, dezão. Ó. Um alelo em relação ao outro. Então, perceba que são
regiões diferentes e cada região é um locus gênico. Então nós temos esse locus gênico, esse locus gênico, esse locus gênico, e é por isso que a gente usa todas essas letras diferentes, porque elas se referem a locus gênico diferente. E se elas são de locus gênico diferente, elas correspondem a características diferentes. Esse aqui pode estar determinando a cor do cabelo, isso aqui pode estar determinando a altura, esse aqui pode estar determinando o tipo sanguíneo. Diferentes locus gênicos em diferentes cromossomos. Além disso, vimos então que o fenótipo ele é uma interação do genótipo mais o ambiente. Ou seja, esse exemplo que eu dei das plantas que vão produzir bastante pigmento, independente se a planta ela for heterozigótica para o caráter pigmentação ou homozigótica dominante para o caráter pigmentação, o que vai acontecer? Se essa planta aqui que produz bastante, essa aqui ou essa, se ela produz bastante pigmento, imagina se ela fica numa região que de repente bate muito sol, ou de repente tem muita água, ou é muito quente para ela. Ela vai desnaturar algumas de suas enzimas. Então o que vai acontecer? Mesmo ela tendo a possibilidade de produzir uma gigantesca quantidade de pigmentos, existem fatores ambientais, como a temperatura, que vão interferir, como o tipo de nutriente que tem no solo, que vai permitir a produção desses pigmentos. Então o ambiente ele está diretamente relacionado à maneira como esse genótipo ou esse genótipo vai se expressar. Ou também o genótipo azinho, tanto faz, né? Então, de qualquer maneira, eu só me referi a esse azão aqui porque eu estou falando uma grande quantidade de pigmentação. Então, esse é o caráter que eu estou falando agora, que é a pigmentação de uma planta. Agora, se ela é elevada, ela vai ter, nesse exemplo que eu estou usando ainda, ela tem que ter pelo menos um alelo que permite a produção de muitos desses pigmentos. Ou, se ela tiver uma pequena quantidade de pigmentos, a gente entende já que ela vai ser azinho. Tá bom? Porém, além disso ainda, a gente tem que entender que ela pode ter pouco pigmento, mas esse pigmento não foi porque ela tem o seu genótipo para pouca pigmentação. Pode ser que o ambiente interfira nisso. Então você tem que ficar atento quais são as informações que um exercício fornece para você, para ver se esse organismo é homozigoto dominante, como esse aqui, se ele é homozigoto recessivo, como esse aqui, ou se ele é um heterozigoto, como esse aqui. E aqui nós encerramos essa primeira parte dessa matéria, e essa primeira parte foi o que foi falado na aula anterior. Eu só organizei um pouco melhor e pontuei alguns conceitos aí de uma maneira um pouquinho diferente. Então agora a gente vai para a parte 2 dessa aula, que é a análise de areadograma e a resolução de exercícios. Então o que eu fiz, né? Eu dividi essa aula, em vez para ela não ficar muito longa. Se você já entende tudo que foi falado nessa aula 1, você já pode, obviamente, pular já diretamente para o vídeo 2. Então vamos ao vídeo 2 agora.